A gente decidiu analisar um vídeo do Gustavo Geyer. Boa escolha. O Geyer não tem papas na língua, né? Ele é conhecido por suas críticas, digamos, contundentes ao governo. Ele não alivia. Então a gente vai destrinchar os pontos dele, mas fica por sua conta, ouvinte, e tirar suas próprias conclusões. Beleza. Combinado. Já avisem, alguns desses presentinhos podem acabar parecendo mais com carvão. Verdade. O Geyer já começa falando do aumento do dólar e da gasolina, ambos acima de R$6. Imagina o impacto disso no dia a dia. Pois é, abastecer o carro, viajar, tudo fica mais caro. Sem falar no preço dos alimentos, né? Nossa, o Geyer até brinca com a expressão a preço de banana, mostrando como o preço da fruta disparou. A gente sabe que a inflação tá pegando pesado, né? E não é só banana, não. Carne, café, aluguel, tudo subindo. Difícil segurar as pontas assim, né? E pra piorar, o Geyer fala dos novos impostos em compras internacionais. Ah, verdade. Lembra daqueles produtinhos baratinhos que a gente encontrava online? Pois é, prepare-se para pagar o dobro. Sério. O AliExpress, por exemplo, já avisou que o ICMS sobre as compras de fora pode aumentar de 17% para 25%. Caramba. Isso pode significar uma carga tributária de até 130%. Nossa, é um aumento bem significativo. Principalmente para quem aproveitava a isenção em compras de até $50. Faz sentido. O Geyer argumenta que essa taxação vai acabar prejudicando os mais pobres. Sim, ele diz que eles dependem dessas compras online para conseguir produtos mais acessíveis. Realmente, faz sentido. E ele ainda relembra a declaração da Janja, esposa do Lula, que disse que o imposto seria para empresas e não para o consumidor final. Sei. Mas a gente sabe que, na prática, quem acaba pagando a conta é o consumidor, né? No final das contas, o preço sobe para todo mundo. Exatamente, um efeito cascata. E, por falar em conta salgada, o Geyer também critica o corte do abono salarial para quem ganha até 2 salários mínimos. Muita gente contava com esse dinheiro extra. Um corte que afeta diretamente a renda de vários trabalhadores. Sim, e com a inflação alta, a situação fica ainda mais difícil. E para completar o combo, as taxas de juros também estão subindo, né? Pois é, o mercado já fala em Selic a 12%, com potencial para chegar a 14%, 15% nos próximos meses. Como isso impacta o nosso bolso? De várias maneiras. Empréstimos, financiamentos, tudo fica mais caro. Complicado. Imagina financiar uma casa, um carro com essas taxas. Difícil, né? Sem falar no impacto negativo nos investimentos e no consumo em geral. Parece um ciclo vicioso. É exatamente isso. Enquanto isso, empresas estatais, como os Correios, estão enfrentando dificuldades, né? Mais de 200 unidades podem fechar por falta de recursos. É preocupante, né? Uma empresa tradicional como os Correios. Mesmo sem concorrência no mercado. Mostra como a situação tá delicada. E o Geyer ainda destaca a fuga de investimentos como sinal de alerta. Como assim? Grandes bancos, investidores, tipo Goldman Sachs, estão recomendando tirar dinheiro do Brasil e aplicar na Argentina. É como se estivessem pulando do barco, né? Exatamente. Que loucura. Quem será que isso significa? Falta de confiança na economia brasileira. A gente vê as consequências dessa falta de confiança. Famílias perdendo suas casas, universidades sem dinheiro para pagar as contas, até o IBAMA fechando as portas. E a crise afeta todo mundo. E para completar esse cenário, o Geyer fala numa possível tempestade perfeita, prevendo um colapso na economia até julho de 2025. Caramba! Ele não tá pra brincadeira. Que medo. Mas de onde ele tirou essa ideia? Ele diz que essa tempestade seria resultado de vários fatores. Aumento da dívida pública, inflação descontrolada, falta de confiança dos investidores. Nossa. Parece que coisa séria mesmo. Mas calma. O IBGE divulgou dados mostrando que o desemprego diminuiu e o PIB aumentou. Será que estamos no caminho certo, afinal? Quem sabe? É bom analisar esses dados com cuidado. O Geyer, por exemplo, diz que o governo está manipulando as estatísticas. Manipulando. Como assim? Ele diz que o Bolsa Família está mascarando o desemprego real. Entendendo. E que o governo está inflando o PIB com gastos públicos. Faz sentido. Ele questiona a forma como o desemprego é calculado, né? Diz que o Bolsa Família impede que muita gente seja considerada desempregada, mesmo sem ter um emprego formal. E tem um ponto. E sobre PIB, ele critica o aumento baseado em gastos públicos, que só aumentam a dívida do país. No final, a gente fica sem saber. São presentinhos ou uma crise econômica batendo na porta? A gente precisa analisar tudo com calma para entender essa situação. A gente precisa ir além dos discursos e tentar entender a realidade, né? Com certeza. E para isso, a gente precisa continuar essa conversa. Isso aí. A gente precisa entender o contexto todo, né? Com certeza. E a gente precisa analisar a linguagem que o Geyer usa, né? Ele coloca a situação em termos bem dramáticos. É verdade. Ele fala em tempestade perfeita, colapso completo. Assusta um pouco, né? Mas será que essa visão catastrófica é totalmente justificada? A gente precisa se perguntar isso. A economia é complexa, né? Tem muitos fatores em jogo. Não é simples assim. E previsões, mesmo as mais pessimistas, nem sempre se concretizam. Verdade. Então a gente precisa ter cautela, analisar as coisas com um olhar crítico. Sem se deixar levar pelo pânico. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar os problemas que ele aponta. Ele tem seus pontos. Ele fala do aumento da dívida pública, da falta de controle dos gastos do governo, da instabilidade internacional. São fatores que podem impactar a economia brasileira. Sem dúvida. E o Geyer critica bastante o governo, mas será que ele propõe alguma solução?
Ele se concentra em criticar as políticas do Lula, né? Faz parte, né? Ele é oposição, né? Mas a culpa não é só do governo, né? A economia brasileira já enfrenta desafios há muito tempo. Que tipo de desafios? Baixa produtividade, burocracia, falta de investimento em infraestrutura, São problemas antigos. que exigem soluções de longo prazo. E a crise internacional também contribui, né? Com certeza. A guerra na Ucrânia, a inflação global, os juros altos lá fora. O Brasil não tá imune a isso. E a gente acaba sentindo os efeitos. O mundo tá todo conectado. E diante de tudo isso, o que podemos esperar para o futuro? Boa pergunta. Difícil prever, com certeza. Mas é importante acompanhar os indicadores, as políticas do governo, o cenário internacional Tentar entender o que tá acontecendo. e buscar informações de diferentes fontes Não ficar só numa bolha. para ter uma visão mais equilibrada. Evitar as fake news também. Principalmente em tempos de polarização, né? O senso crítico é fundamental. Buscar fontes confiáveis, com dados, análises Informações de qualidade. Pra gente formar uma opinião mais sólida. E entender os desafios do Brasil. Sem cair em narrativas simplistas. Ou alarmistas. É preciso ir além do discurso e entender a realidade. Ouvir diferentes vozes. Analisar os dados. Ter uma postura crítica. Pra gente ter um debate público mais qualificado. E buscar soluções para os problemas do país. Exatamente. E você, ouvinte, o que acha de tudo isso? Quais as suas perspectivas para a economia brasileira? Quais soluções você enxerga? Compartilhe sua opinião com a gente. E voltando aos presentinhos do Lula. Chegamos a um ponto importante da nossa análise. Será que a gente está diante de uma política econômica generosa, como o nome sugere, ou de medidas que podem prejudicar a economia lá na frente? Essa é a grande questão, né? A gente viu o Geir apresentar um cenário bem pessimista. Mas será que essa é a história completa? Acho que a gente precisa ir além dessa ideia de presente versus carvão e entender a complexidade da economia. O governo enfrenta um contexto global difícil, né? A inflação global, juros altos lá fora e as incertezas geopolíticas, tipo a guerra na Ucrânia. Esses fatores externos com certeza impactam a economia brasileira, né? Câmbio, inflação, crescimento. Exatamente. É como se a gente estivesse navegando em um mar agitado. Com ondas vindo de todos os lados. Isso. Mas a gente também precisa reconhecer que o governo tem responsabilidade nas políticas internas, né? Elas podem aumentar ou diminuir o impacto da crise. Exatamente. Por exemplo, o aumento dos gastos públicos, se não for bem planejado, pode gerar inflação e aumentar a dívida. Imagina gastar mais do que ganha. A longo prazo, isso pode desequilibrar as contas. É preciso ter um equilíbrio entre o investimento social, que é fundamental, e o controle das contas públicas. Faz sentido. E além de lidar com os desafios do presente, a gente precisa pensar em soluções de longo prazo, né? Resolver problemas estruturais da economia. Sim, tipo a baixa produtividade, a burocracia, a falta de investimento em infraestrutura. A gente precisa construir uma base sólida para nossa economia. Uma base que resista às tempestades. Reformas que possibilitem um crescimento sustentável, com geração de empregos e melhoria de vida para a população. No final, o objetivo é o bem-estar da sociedade, né? Com certeza. E para alcançar isso, a gente precisa de um debate público de qualidade, com diferentes perspectivas, análises. Que vai além da polarização, da busca por culpados. Exatamente. A gente precisa de um consenso sobre os desafios e as soluções, baseado em dados, evidências e respeito às diferentes visões. É como construir uma ponte entre ideias diferentes para chegar a um destino comum. E você, ouvinte, o que acha de tudo isso? Quais são suas perspectivas para a economia brasileira? Quais soluções você enxerga para os desafios que a gente discutiu? Lembre-se, informação de qualidade e pensamento crítico são ferramentas essenciais para construir um futuro melhor para o Brasil. Com essa reflexão, a gente encerra nosso mergulho na economia brasileira. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você. Continue acompanhando o The Deep Dive para mais análises. Até a próxima.